Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros, tudo bem? Hoje começa a- o terceiro bimestre para nós, atividade, começando com Roma. Só para lembrar que agora esse bimestre vai ser um pouco mais leve, assim, vai ser mais leve, a atividade vai ser a cada 15 dias e o plantão de dúvidas, ou seja, eu passo a atividade uma semana, na outra semana é o plantão de dúvidas, então vai ficar mais, não vai ser toda semana um tema, tudo, então vai ficar mais leve, né? E a gente vai começar justamente a falar sobre o Império Romano, ou seja, Roma. Roma vai ser o grande império da antiguidade. E uma das características que vai ser o grande império final da antiguidade, porque ele vai abraçar o império, todos os antigos impérios anteriores. Ele vai conquistar. Como assim? Se antes era uma sucessão de ascendência e decadência de impérios, como assim? Vinha a Babilônia, quando a Babilônia estava caindo era a ascensão do Egito, quando o Egito estava caindo era a ascensão da Pérsia, assim por diante. Roma vai ter a particularidade de conquistar todos esses impérios, vai ser o grande império expansionista da antiguidade. Ou seja, e Roma também, a gente pode considerar que Roma vai ser uma Grécia agigantada. Ela vai ter suas particularidades que a gente vai estudar, vai falar, né? Mas boa parte da cultura, tudo isso, eles estão herdando dos gregos, religião, etc. E, e Roma, como a gente falou hoje, é que existe hoje, lembrando que a Itália, o que a gente reconhece como Itália hoje, não tem nada a ver com Roma, ao contrário, hoje tem estudos falando que os romanos eram mais identificados aos povos do Oriente, desse Médio Oriente, Ásia Central, do que com o Ocidente. A própria criação da Itália se dá lá no final do século XIX, que a gente só vai ver ano que vem. Ou seja, isso também é importante falar. Mas Roma, que é considerado capital da Itália, é um grande centro turístico hoje. Ou seja, porque a Roma vai ter a particularidade de ter características da antiguidade, mas também vai ter característica que vai surgir lá também o Renascimento. Tem o Coliseu, que é o grande estádio que a gente está vendo aqui da época. Imagina construir um estádio e a gente vai ver das características desse estádio que é gigantesca. Você vai ver que é fabulosa. De 50 mil pessoas. Imagine abrigar alguém isso, né? O antes e o depois é só resquícios de uma grandiosidade, assim. E isso é curioso porque o passado como mito é muito comum. É muito comum. Que não tem, por isso que eu insisto em falar que Itália não tem nada a ver com Roma antiga hoje, justamente porque quando a gente estudar fascismo, lá no terceiro ano, o próprio Mussolini vai querer resgatar uma história de Roma que não existe, mas ele vai conseguir para mistificar as massas. A gente vai ver isso só depois. Roma, você vai ver como é característica que é muito. Acho curioso da cidade de Roma, tudo que me chamaram a atenção recentemente, que é pedra, né? Que é tudo pedra, bem cinzenta, né? Mas hoje seria símbolos do que é, da como seria a Roma antiga, né? A Roma antiga. Essa tem as características. Olha só que imagens belíssimas. Fantástico, né? Como eu falei, Roma está localizada na península, a famosa Bota, perto do rio Tibre. É, foi lá que vai ser que a Roma começa a surgir como um povoado, uma vila, e vai crescendo cada vez mais. A história de Roma, meus caros, que vai se tornar um grande império conquistador, como eu falei, é dividido em três fases: monarquia, república e império. A monarquia vai se dar justamente que é a primeira fase, que é o período ainda mais nebuloso ainda, porque está se fazendo pesquisa e uma das dificuldades dele é que a arqueologia ainda não avançou muito. Como eu falei, Roma tem essa particularidade de abrigar características do Renascimento, Antiguidade, e a arqueologia é muito avança aos poucos. Mas o que se sabe sobre Roma é justamente o mito da origem,
dos meninos criados por uma loba, Rômulo e Remo, que também esse mito vai ser criado na República pelo poeta Virgílio. Como lembra que eu falei que Roma é uma Grécia agigantada? Ou seja, ele vai escrever um livro chamado Eneida, que lá o herói lá um cara de Troia, lá da guerra de gregos e troianos, foge e vai fundar e vai para a região da Itália. Ou seja, é a partir desse que o Rômulo e Remo são dois meninos abandonados que são criados por uma loba. Lembre-se que os romanos também vão querer resgatar uma origem divina. Falam que eles eram descendentes do deus Marte, ou Ares em grego. Marte é o deus da guerra. Foram eles que vão fundar Roma. Eles crescem, depois vão para a vila onde ele expulsam o rei que foi responsável, que seria o avô, né, por abandonarem eles, e foi lá que eles fundam a cidade de Roma. Há um desentendimento entre eles, e acaba Rômulo matando Remo. E aí Rômulo se torna justamente o primeiro rei de Roma. Esse, como eu falei, é um mito, não se sabe, né? Mas o que é curioso é que o primeiro rei de Roma é Rômulo, o nome dele é Rômulo. Eu só vou focar em dois reis, os nomes, porque a monarquia vai ser 7 reis. 7 reis. Eu vou falar só do primeiro, que é o Rômulo, que é o fundador, e o último, que a gente vai ver lá na frente. Antes de falar da própria monarquia, vamos falar como as características dessa sociedade. Quem eram os romanos, que essa sociedade vai se manter até o fim. Quem eram os romanos? Romanos são cidadãos que nascem em Roma. Mas falar isso, como eu falei, é abstrato. Ou seja, toda a sociedade, como sempre insisto, é formada por classes sociais. São classes sociais antagônicas. Ou seja, o interesse de um não corresponde necessariamente ao interesse do outro. Sempre insisto nisso. E a classe dominante, qual é a função dela? Fazer os seus interesses de caráter universal. Essas classes sociais, que vai ser composto, vai ser em 4 grandes classes sociais: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Quem serão os patrícios? Aqui. Eram os grandes proprietários de terra, das terras mais férteis. E são a partir dele que eles vão organizar a vida político-social em Roma. Os plebeus serão o artesão, comerciante, ou seja, cidadãos mais pobres. Os clientes podem ser muitas vezes ex-escravos ou estrangeiros que trabalhavam para os patrícios, geralmente são patrícios que apadrinhavam, isso por isso que surge esse nome, clientelismo, ou seja, presta atenção que essa própria clientelismo, ano passado, quando vocês estudaram República, não sei se vocês se lembram, né? Também vai surgir esse nome na República Velha, né? Da uma figura do coronelismo, clientelismo, você apadrinhar alguém. Ou seja, e escravos. Lembre-se que escravo do mundo antigo não tem nada a ver com a escravidão moderna, de ser exclusivamente africanos. Ou seja, escravo nessa época ou era dívida ou derrotado de guerra. Ou seja, é aí que surgem os escravos, nesse contexto. Certo, a monarquia. Essas classes sociais que vão compor a cidade romana. Como eu falei, monarquia, vamos pegar pela etimologia da palavra, a origem da palavra, né? Monarquia, mono é um, arquia é poder. Poder em um único cara, que vai ser o monarca, o rei. Como eu falei, Roma vai ter 7 reis. 7 reis. Diferente da característica de hoje, esse rei ele pode ser eleito, vai ter momentos que ele vai ser eleito pelo Senado, dependendo das condições de conflitos. Alguns reis foram eleitos, ele não vai conseguir passar de pai para filho. Tem essa característica também
na Roma antiga. Ele vai existir o poder executivo, certo? Tudo bem. Mas a grande figura que vai ter na, na política romana vai ser o Senado. O Senado, que vai ser de caráter legislativo, né? Que vai ser composto exclusivamente por patrícios, e é ele que vai praticamente ter o controle político-social de Roma. Também vai ter a famosa Assembleia das Cúrias, que também são patrícios, como se fosse uma outra espécie de Senado, só que é para apenas para ratificar as leis que era criado pelo Senado. Como eu falei, o período da monarquia que vai de. Não precisa decorar data, nunca vou pedir data para vocês, assim, mas é um período fechado, de 753 a 509 aproximadamente, que é o período da monarquia, como eu falei, vai ter 7 reis, e é onde é criado Roma, de uma pequena vila se torna já uma cidade. E o último rei será justamente, como eu falei, lembra do primeiro, lá o Rômulo? O último que é o Tarquínio, o Soberbo. Por que o Soberbo? Porque esse cara ele tenta governar acima do, do Senado, ou seja, sem nenhuma necessidade de consulta ao Senado. Ou seja, diante dessa situação, o Senado se impõe e o próprio Tarquínio, com medo da repressão, ele foge de Roma. Ele foge de Roma. E, diante o rei fugindo, o que o Senado vai fazer? Criar a república, a coisa pública, a res, coisa em latim. Eu tô com os romanos, que eu esqueci de falar, né? Foi fundados por latinos, né? Vem. E pública também pública, apesar quer dizer coletividade. Coletividade. Ou seja, a coisa pública, a coisa de todos. De todos. Nesse momento que a República já passa para oposição à monarquia, nessa coisa pública, eles começam a trabalhar com um conceito já de público e privado. Eles trabalham com isso, os próprios romanos têm essa necessidade. Ou seja, e a República é que vai inaugurar isso. O público de todos, da coletividade, e o privado do indivíduo, meu, seu, etc. Como aquele exemplo que acabei de escutar, confesso. Você escolher com quem quer casar é uma coisa do Estado, que ele deve arbitrar. Tipo, Pedro, você vai casar com tal pessoa, Joana, você vai casar com tal pessoa. É uma coisa do indivíduo, ele que pode escolher. Ou seja, é essa relação. Vamos pensar, o casamento é algo do indivíduo, né? E a criação de leis do Estado. Presta atenção, porque se o casamento é do indivíduo, retomando o exemplo que eu escutei, porque ainda tem tanta interferência em casamento de homossexuais, ou seja, de legislação do controle da mulher sobre o próprio corpo. Ou seja, isso é para pensar. Você vê, se a gente está numa república, por que isso não se efetivou também no Brasil? E os romanos são os primeiros a pensarem isso, justamente dessa divisão entre público e privado. O que é interessante saber sobre o período republicano, que é o grande auge da história romana, é o período republicano. O império já vai ser a fase que começa a decadência. Já. Todos os grandes historiadores, principalmente filósofos que a gente vai ver do Renascimento, quando pensam em Roma, sempre pensa da fase republicana. Fase republicana. Nesse período, que vai ser essa república governada pelo Senado, vai ter sempre 2 senadores, 2 cônsules, né, que vão auxiliar os assuntos externos e criação de leis. E também o período mais importante da República é que começa o expansionismo romano. É nesse momento que dá o boom do famoso modo de produção escravo. Porque Roma, ou seja, toda a riqueza social, o indivíduo se vestir, comer, etc.,
Quem vai fazer isso são os escravos. Como eu falei com escravo, principalmente a partir de, de guerra, né? Você vai lá, o que Roma fazia? Montava um exército, invadia alguma área, expropriava todas as riquezas que aquela área produziu e transformava a população em escravos. Nem o escravo não quer dizer que vai ser só trabalhar no braçal, vai ter professor também, escravo doméstico, é bom, ou seja, esses professores, olha curioso, vai ser os gregos. Por isso da influência da cultura grega muito forte nos romanos, muito forte. Essa é a característica. Ou seja, na política romana, como a gente está vendo aqui, os magistrados são aqueles que vão administrar Roma, vai ter questores, os edes, pretores, cônsules e censores. Lembrando, todos eles são de característica do que são patrícios. Patrícios. Ou seja, você vê questores cuidavam do tesouro público, os edes na organização dos jogos, dos serviços públicos, prestores pela justiça, cônsules responsáveis pelo comando dos exércitos e censores com a contagem da população, que até hoje a gente vai falar de censo, né? Ou seja, o Senado, como eu falei, principal órgão de administração, mas vai ter a centurial, a curial e a tribal. Ou seja, são essas características da República Romana. Mas Roma saca. Se Roma quiser se expandir mais ainda, qual o obstáculo que ela vai ter? Ela tem que vencer Cartago. Ou seja, vai e decreta a guerra a Cartago. Cartaginenses, que são povos de origem fenícia. A gente viu lá no primeiro bimestre. Os fenícios. Roma, as guerras públicas vão ser três grandes guerras. E Roma vence. Aí a partir daí começa a expansão romana. Consequência, e uma vai puxando a outra, consequências atrás de consequências. O expansionismo, o que acontece? Primeiro, Roma começa cada vez mais a ter o aumento da concentração de terras entre os patrícios. Com isso, prejudica os plebeus, se tornam cada vez mais marginalizados. Aumenta o número de escravos. Ou seja, aumentando o número de escravos, lógico que você não vai ter nem plebeu nem clientes, né? Você bota o peão para trabalhar. Ou seja, muitos começam a se endividar e se endividando se tornam escravizados. Diante disso, dessas consequências, que começa a concentração de terras e escravos, o que vai surgir? Explode protestos, reivindicações e revoltas de plebeus e escravos. Nesse meio tempo também vai ter gente tentando, vamos tentar resolver essa situação. As revoltas da plebe que conseguem, ela vai ter três conquistas. A lei da Canuleia, lei das Licínias e lei das Hortênsias. A lei da Canuleia, que aboliu a proibição de casamento entre patrícios e plebeus. A lei das Licínias, que determina que o plebeu ter direito a acesso a terras públicas e às altas magistraturas, como consulado. Ou seja, um cônsul pode ser de origem dos plebeus. E lei das Hortênsias determina que os decretos aprovados pelos plebeus passariam a valer por toda a república. Ou seja, os plebeus concentram, tenham conquistas também, mas mesmo assim é insuficiente. Também, como eu falei, tudo isso devido à concentração de terras. Diante dessa concentração de terras, aumenta o escravismo, como eu falei, e a concentração de terra. Diante dessa situação,
surge pela primeira vez na história a, a ideia de reforma agrária. Reforma agrária, que vai ser dois, e são figuras que vêm da plebe, que é os irmãos Graco. Ou seja, eles propõem acabar com a concentração, fazer reforma agrária. Ou seja, e como toda a história, meus caros, no início, essa iniciativa de reforma agrária tem apoio da plebe, que é justamente o que? Essa reforma agrária de repartição das terras públicas em pequenos lotes para ser distribuídas aos cidadãos mais pobres. Ou seja, lógico, como eu falei, o que é poder, né? Poder nada mais é monopólio da lei e da violência. O que acontece com eles? Ambos os irmãos serão assassinados, porque vai desagradar os patrícios. Os patrícios, ou seja, os patrícios não aceitam reforma agrária. E no Brasil, por que eu estou falando de reforma agrária? Porque no Brasil até hoje tem um problema. A base da desigualdade social que vem desde a colônia, meus caros, é a concentração de terra, que por lei está na Constituição, ou seja, propriedades, ou seja, latifúndio improdutivo que não cumpre a sua função social, pode ser expropriado e ser distribuído para quem não tem terra. Por que não tem? Por que não foi feito isso até hoje? Hein? São reflexões para a gente pensar, meus caros. Porque, como eu falei, dois caras tentaram diminuir a desigualdade e promover a justiça, foram assassinados. No Brasil também, até hoje, como eu falei, insisto, a desigualdade está relacionada à concentração de terra no Brasil. Para pensar o mundo hoje, história é para isso. Para a gente pensar a nossa prática atual. A gente não inventa nada. A gente reflete sobre os fatos dados. A gente não inventa nada. E é para isso, meus caros. Ou seja, a partir desse momento, como eu falei, vai ter a concentração de escravos também. Concentração de escravos, para encerrar aqui. E vai promover também revoltas escravistas. Revoltas escravistas. Revolta de escravos, perdão. Que a mais famosa será a que a gente vai ver depois, a de Espartaco. Só para encerrar, justamente, que eu volto a falar sobre isso, é justamente o que, meus caros? Surge uma situação que em Roma vai ser um espelho para a gente pensar as políticas do mundo. Roma já começa a entrar em crise já, justamente dessa concentração de riqueza. As revoltas de escravos, com destaque vai ser o Espartaco. Lembre, são revoltas que não visam o fim do chamado, como eu falei, modo de produção escravista, mas apenas a pessoa quer ser livre. Mas não visa, a escravidão é quase muito normatizado, naturalizado. Ou seja, o que é diante disso? Por que eu quero falar isso? Quando as classes dominantes, que são os patrícios, se sentem ameaçadas, delegam poderes a generais para resolver o problema. Resolver o problema. E um desses generais vai ser o Júlio César, que vai concentrar mais poder para ele. Ou seja, isso vai ter exemplos na história. Quando as classes dominantes se sentem ameaçadas, delegam poder para elas saírem da cena pública, né? Delegam poderes a generais para resolver os problemas, para elas. O Júlio César vai ser isso. E porque Júlio César também vai, ou seja, ao mesmo tempo que você vê Roma está tentando resolver situações, Júlio César vai ser o início dessa crise. Há um debate tudo isso, mas muitas vezes falam que o Júlio César já representa o início da decadência de Roma. Por quê? Júlio César também vai promover expansão territorial,
Como eu falei, lembra que eu falei que Roma é um império de saqueadores, né? É, ou seja, pela primeira vez, Júlio César faz uma campanha para tentar conquistar a Gália, que vai ser a França. É uma campanha que não dá, demora 10 anos, acaba conquistando. Mas por quê? Quando Júlio César volta para Roma, o que acontece? Os gastos da guerra foi maior que os louros da vitória. Ou seja, Júlio César trouxe escravos, trouxe metais, trouxe é, produtos, tudo da Gália, aqueles produtos, tudo isso somado foi menor que os gastos da guerra. Ou seja, alguns historiadores hoje apontam que é nesse ponto que Roma começa a decadência. Mas quando eu falo de decadência na história, demora anos. Porque a gente sempre está acostumado a pensar no indivíduo, né? O Pedro aqui está velho, 35 anos, tá, tá indo. Não, isso não é anos, anos. Que a gente falar de impérios não é administrar uma casa particular, é se administrar um estado. Demora anos, anos. Mas a isso a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas, tá bom? Mas eu queria dizer que Roma já, os problemas sociais que o expansionismo levanta já começa a engatinhar para a crise de Roma, tá bom? Meus caros, é isso. Cuidem-se. Espero que todos estejam bem. Beijos e abraços. Até mais.